Nós estamos falando de gratidão, e eu falei que nós temos que ser gratos a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele nos dá. Próximo tema do culto, e vamos falar sobre isso, é aprendermos a expressar gratidão. Porque veja só, eu e você sabemos que temos que ser gratos. A gente já ouviu isso várias vezes. A gente ouviu isso dos nossos pais, quando eles nos ensinam essas coisas. Nós ouvimos isso dos irmãos da igreja, nós ouvimos isso do pastor. A gente ouve de várias pessoas a importância de agradecer. Tanto é que uma das coisas que a gente precisa mais treinar os nossos pequeninos é dizer obrigado. Quem tem criança pequena sabe que você fala várias vezes. O que a gente fala, meu filho? O que a gente fala? Minha filha, o que a gente fala? Obrigado, fala obrigado, agradece. O que a gente diz? O tempo todo, porque ensinar a agradecer é uma tarefa árdua. Os pequeninos são só uma revelação de como é o nosso coração. Como o nosso coração é propenso à ingratidão. Como o nosso coração é pronto a enxergar mais dificuldades do que bênçãos. Então, eu gostaria não só de falar de como nós temos que agradecer, ou melhor, falarmos que temos que agradecer. A Escritura fala disso, ela ordena isso. Mas eu gostaria que a gente aprendesse algumas maneiras de agradecer a Deus. Como expressar gratidão a Deus. Então, eu quero ler o texto que está aí. Na verdade, eu vou tentar falar do capítulo inteiro de 1 Crônicas 16. Como era um capítulo grande, 36 versos. Na verdade, não é todo o capítulo, mas é quase todo. Tem um finalzinho ainda. Mas, como o capítulo era muito grande para botar aqui tudo, eu resolvi espalhá-lo na liturgia para a gente usá-lo como tema de culto a Deus, né? Então agora nós vamos ler só esses dois trechos que estão aqui, versos 1 a 6, depois 23 a 33, mas eu vou falar do capítulo, desse trecho que a gente leu no culto como um todo. Acompanhe a leitura que eu vou fazer de 1 Crônicas 16, de 1 a 6, e depois 23 a 33. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor a famílias das nações. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte. E diga-se entre as nações, o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Quero que as crianças prestem atenção numa história e podem desenhar do jeito que vocês quiserem. Eu vou contar essa história para os adultos e para as crianças também. Na quinta-feira que passou, muitas pessoas num outro país, principalmente nos Estados Unidos, fizeram uma festa muito grande de família. Uma festa muito legal. Uma festa que eles chamam de Dia de Ação de Graças. O que é ação de graças? É dizer obrigado. E qual é a origem dessa festa que é o feriado mais comemorado nos Estados Unidos? Não é só lá, mas principalmente lá. A origem dessa festa é uma história interessante. Algumas pessoas viajaram de barco, Davi, de um outro lugar bem longe, até chegar nesse lugar chamado Estados Unidos. E na viagem,
essas pessoas estavam interessadas em serem bem amigos uns dos outros. E eles falaram assim, olha, quando nós chegarmos nesse outro lugar, a gente não vai procurar só coisas para si, nós vamos procurar ajudar uns aos outros. E nós vamos tentar criar uma cidade bem amiga uma da outra. Quando eles chegaram lá, eles foram muito frustrados, porque no primeiro inverno que eles passaram, muita gente morreu. O frio foi tão forte, que muita gente morreu. Então, da outra vez que passou o ano e eles plantaram e tiveram algumas coisas que eles puderam colher, comida que eles pegaram da terra, do campo, eles resolveram fazer uma festa. O interessante é que quem conta essa história diz que eles não pegaram tanta comida assim. Não pegaram tanta comida. Mas diante do que eles tinham passado, aquela pouca comida parecia muito. Depois de ter passado um inverno tão frio com tanta gente que tinha morrido, eles então fizeram uma festa em comemoração a tudo aquilo que eles tinham recebido. Então eu queria que as crianças fizessem um desenho dessa festa. Como é que foi pegar tanta comida, colocar em cima de uma mesa e todo mundo fazer uma festa bonita de agradecimento a Deus, dizendo obrigado para Deus. E por que eu acho importante nós recordarmos isso? Não só porque nessa semana que passou, muita gente comemorou o Dia de Ação de Graças. Não é só por isso. Mas é porque tem uma lição preciosa que essa história nos ensina. Que é a de que contrastes cooperam para gerar gratidão. Contrastes cooperam para gerar gratidão. Assim como aconteceu com aqueles colonos ingleses que foram para a América do Norte, Deus nos conduz por experiências chocantes para que as suas bênçãos, mesmo não sendo tão abundantes, sejam reconhecidas por seres ingratos como nós. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero que a gente aprenda a ser agradecido a Deus só quando a gente passa pela aflição e depois recebe alguma coisa. Porque se fosse assim, você e eu teríamos que aprender o tempo todo passando por privação. A privação, ela é apenas uma lição que deveria despertar espírito de gratidão, espírito de contentamento. Mas você não precisaria necessariamente passar por privação sempre para você entender que tem que ser agradecido. A ideia não é essa, inclusive, se você sempre tem que passar por esse tipo de lição, é sinal de que você não aprendeu. Mas a ideia de passarmos por privações, muitas vezes nos desperta para as bênçãos, por mais pequenas que elas sejam. Entenda o seguinte, é quando você passa pelo deserto que uma garoinha parece chuva torrencial. O pouco que você recebe é recebido como sendo muito, como sendo tão farto. Mas os contrastes surgem para que sejamos levados a uma vida de constante agradecimento por tudo que Deus nos traz. Deus não fala, deem graças quando vocês recebem bênçãos. Em tudo dai graças. E por que em tudo dai graças? Pastor, é tão difícil agradecer pelas coisas ruins? É claro que é. Mas a gente não agradece pelas coisas em si, mas pelo que elas nos proporcionam. Por que o povo de Deus deve ser grato em tudo? Porque não só nos momentos alegres ele experimenta as bênçãos de Deus, mas ele sabe que até as tristes cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que ele é agradecido em todo o tempo. É por isso que ele dá sempre graças a Deus. Davi, que é o autor desse texto que a gente está lendo, né? Ele não diria o autor do texto, mas a história é contada sobre Davi e sobre como Davi escreveu um salmo de ação de graças. Ele passou por um momento de aflição. Antes desse texto de 1 Crônicas 16, veja o que estava acontecendo. Davi queria construir uma casa para Deus, porque Deus habitava na tenda, né? E ele queria, ele era um rei que conquistou Jerusalém, queria que agora Deus fosse adorado em Jerusalém, a tenda estava lá, e agora só faltava trazer a arca para dentro da tenda. Mas quando ele queria, ou estava planejando trazer a arca para dentro da tenda, ele desobedeceu a ordem de Deus. E é por isso que Uzá vem a morrer. É aquela história que estava em cima do carro de boi, o carro de boi tropeça, vamos dizer assim, a arca vai cair, Uzá segura e Deus fulmina Uzá. E o que é interessante da história é o seguinte, em nenhum momento você vê logo em seguida Davi arrependido, como é que diz, Deus, falha minha. Pelo contrário, ele fica irado com Deus. Fica muito irado com Deus.
Ele fica tão irado com Deus que ao invés de fazer o que é certo, ele resolve deixar a arca na casa de outra pessoa. Obed-edom. E diz o texto da Bíblia que a casa de Obed-edom prospera, porque Deus está ali. A arca era a representação da presença de Deus. Não era que Deus era a arca, mas a presença da arca era sinal da presença abençoadora de Deus. Então Davi, depois de um certo tempo, percebe a necessidade de corrigir as coisas, e agora então traz para o tabernáculo a arca e faz de forma obediente. E aí, como ele faz isso, Deus então lhe dá bênçãos e ele prepara os levitas, que eram as pessoas que conduziam o trabalho do templo, inclusive música. Ele prepara os levitas para que não só conduzam a arca de maneira diferente do que fizeram antes, mas que louvem ao Senhor. Então, essa história que eu contei vai do capítulo 13 ao capítulo 15 de Crônicas. E quando chega ao capítulo 15, então ele trouxe a arca. Deus está presente em Jerusalém. Deus agora é com o seu povo. Então esse êxito fez com que ele oferecesse sacrifícios a Deus. E ele canta um salmo em ações de graças. Então aquilo que nós vamos olhar aqui com mais cuidado, que é o texto, a música, expressa pra gente como é que se agradece. As formas diferentes de expressar gratidão. Sabe, eu ouço frequentemente das pessoas que elas são gratas a Deus. Eu não sei se você também percebe isso. De vez em quando alguém quer mostrar que ele é assim, ele se preocupa com religião, ele pode até não ser uma pessoa frequente na igreja, mas ele se preocupa com religião, ele fala assim, não, agradeço a Deus todas as manhãs. Agradeço pela minha família, pelo meu trabalho. E aí eu sou levado a pensar, será que isso é gratidão? Eu vou dizer por que eu questiono isso. Às vezes o cristão limita o seu agradecimento a uma oração de obrigado ao Senhor. Veja, eu não quero aqui dizer que oração de gratidão é desprezível. Pelo contrário, gratidão faz parte da vida de oração das pessoas. Deve fazer parte. Nossas orações devem ter constantemente palavras de gratidão. Só que eu creio que a gente precisa ampliar nosso horizonte quanto às formas de agradecermos a Deus. Eu vou explicar. Eu intitulei essa mensagem de... Olha aqui. Gratidão proporcional ao presente. Por que eu digo isso? Deixa eu contar uma ilustração que eu acho que ajuda a gente a entender. Se alguém fala para você assim, fulano, diz para você, meu querido, vamos tomar um cafezinho? Eu pago. E aí a pessoa vai lá e paga o cafezinho, você gentilmente foi ensinado a dizer obrigado. Mas se alguém fala assim, deixa eu quitar as suas dívidas todas e pagar as prestações da sua casa, você sente que um mero obrigado não funciona. Inclusive, você tem tanto noção de como é que é diferente a situação, que você diz assim, não sei nem como agradecer. A gente diz isso com frequência. Olha, você fez algo tão precioso por mim, que eu não sei nem como agradecer. Às vezes, a melhor maneira que você consegue achar para agradecer alguém é chamá-la em casa, preparar um belo jantar, fazer alguma coisa para dizer, ó, eu só queria que você soubesse que eu sou muito agradecido. Por que a gente raciocina desse jeito? Porque a gente sabe que gratidão precisa ser proporcional ao presente. Para um cafezinho, basta um obrigado. Todas as dívidas pagas, um obrigado só parece pouco demais. Por isso que a gente tem que entender que gratidão para com Deus é muito mais do que simplesmente, vamos orar, Senhor, obrigado. É muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente uma oração chamada de oração de gratidão. Por isso que eu queria que a gente refletisse alguns minutos em cima desse texto para aprender um pouco acerca de como é que se agradece a Deus. Como é que se mostra genuína gratidão por alguém que fez muito por você. Depois de oferecer os sacrifícios, o texto lá de 1 Crônicas 16, ele começa com os sacrifícios de ações de graças, né, que a gente viu nos primeiros versos. Davi prepara então os músicos e depois começa um cântico de gratidão a Deus. E esse cântico de gratidão a Deus, na verdade, é uma compilação de 3 salmos. Interessante isso. Você vai encontrar as mesmas palavras no Salmo 105, o Salmo 96 e o Salmo 106. São 3 salmos que foram recortados e colocados juntos. Então, 1 Crônicas 16, na verdade, são 3 salmos que expressam gratidão a Deus de alguma maneira.
E eu quero então tratar com vocês de 3 formas, vou fazer isso de maneira breve, sucinta, mas 3 formas que nós temos de apresentar nossa gratidão a Deus, expressarmos nossa gratidão a Deus. A primeira delas é que nós temos que aprender a relembrar os atributos e as obras de Deus. Relembrar os atributos e as obras de Deus. A gente leu aqui, no começo ou no meio da liturgia, versos que falam assim: lembrem, não se esqueçam. Olha só, verso 12, se você está com ordem de culto aberta, tem tudo impresso aí. Verso 12. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Quer dizer, ele está tentando trazer a memória para a gente não esquecer. Lembre-se, verso 25. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Verso 26, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Está tentando lembrar a grandeza de Deus. Davi está tentando trazer à memória do povo as maravilhas de Deus na vida do povo, na vida de Israel, desde Abraão até os seus dias. E também resgatando a ideia de que o Senhor é mais temível do que os outros deuses. Por quê? Porque ele fez tudo. Diferente dos outros deuses, ele não é só uma pessoa adorada, ele é o Criador, ele merece ser adorado. Ele não só é escolhido pelas pessoas, ele é por essência, essencialmente digno de ser adorado. Essa atitude de Davi era muito comum nas orações dos fiéis do Antigo Testamento. Essa ideia de falar para Deus quem ele é. Por exemplo, eu digo isso com frequência para a gente aprender. Quando no culto, você vai olhar aqui várias vezes na ordem de culto, oração de adoração. Quando no culto a gente fala de uma oração de adoração, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, vamos aprender a falar para Deus quem ele é na hora da oração. Por quê? A maioria de nós é treinada a orar pedindo. Isso não é errado, oração é súplica. É certo fazer isso. Mas os autores sabiam que para você aprender a pedir direito, era bom que você lembrasse com quem você está falando. Isso é muito importante. Para você aprender a pedir direito, você tem que se lembrar com quem você está falando. É por isso que a maioria das orações da Bíblia começam assim: ó Senhor, como tu és grande e temível. O Senhor é o Deus da aliança, que guarda as promessas até 1000 gerações. Exaltando a Deus, lembrando quem Ele é. Pai nosso que estás nos céus. Depois que você começa, santificado, venha o teu reino. Pão nosso de cada dia, as petições. Mas você começa falando: Pai nosso que estás nos céus, adorando, exaltando, lembrando você mesmo quem Ele é e o que Ele fez. Quando nós recordamos quem Deus é e o que Ele tem feito em nossa vida, na vida da nossa família, nós expressamos a Ele nossa gratidão. E com esta forma de expressar gratidão, nós acabamos beneficiando a nós mesmos. Por quê? Porque a gente o busca. Lembra que eu li no começo do culto? Buscar a face dEle. É a expressão de quem está lembrando o que Ele fez por nós, né? E fazendo com temor a Ele. Por que eu estou querendo destacar esse primeiro ponto de relembrar? Porque não é que Deus dá muito para uns e pouco para outros, necessariamente. É verdade que Deus pode fazê-lo. Ele tem todas as coisas nas mãos, Ele pode distribuir conforme Ele apraz. Mas a verdade é que todos nós recebemos muito dEle. Alguns têm consciência, outros não. E para que a gente não perca ciência disso, é que a Bíblia fala tanto assim: relembrem. Lembrem-se, lembrem-se. Tem um hino que dá uma dica muito boa. Conta as bênçãos, né? E verás surpreso quanto Deus já fez, diz o hino. Conta as bênçãos, dize-as todas de uma vez. Aí você vai falar assim: uau! Como Deus já fez muito por mim. Davi está nos lembrando a fazer isso. Quando você quer expressar gratidão a Deus, você precisa começar a contar, relembrar o que Deus fez. Não só aqui e agora, mas no decorrer da sua história. Davi faz isso. Ele não olha só para o momento ali. Isso é visão míope, sabia? Quando a gente só enxerga de perto. É a gente assim, ó. Quando a gente só enxerga de perto, a gente fica mal agradecido. Quando a nossa visão é restaurada, a gente olha lá para trás e vê o cuidado de Deus no decorrer da nossa vida. E a gente olha lá para frente e percebe as promessas de Deus ainda por serem cumpridas na nossa vida. E isso sim desperta gratidão. Quando a gente tem a nossa visão
corrigida. Somos lembrados dos feitos de Deus. A segunda forma de nós expressarmos gratidão, não só relembrando os atributos, as obras de Deus, mas a segunda é ofertando nossa vida, nosso tempo e nossos recursos. Versos 28 e 29 falam assim, ó. 28 e 29, está aqui, texto transcrito. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Presta atenção, dar a Deus, ofertar. A ideia de que você não mostra agradecimento ou gratidão para com Deus se você não é um doador. Porque Deus é por natureza um doador. Se você não doa de volta, você não entendeu a maneira de Deus expressar amor. Deus expressa amor dando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É assim que Deus ama. E como é que o seu povo deve responder ao seu amor? Dando. Deem ao Senhor glória e força. Apresentem os sacrifícios. Por isso que Paulo, lá em Romanos 12, um texto que eu preguei algumas semanas atrás, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, em resposta às misericórdias de Deus, ofereçam suas vidas. Essa é uma forma de expressar gratidão que mostra que você está tão ciente do que Deus fez, que você fala assim: Senhor, eu não tenho nem como te agradecer. Eu só posso dar a minha vida. Eu só posso oferecer a minha vida. É tudo que eu tenho. Que na verdade é do Senhor, eu só estou devolvendo para o Senhor. É tudo o que eu tenho. Mas esse é o coração de quem está ciente daquilo que Deus fez por ele. Davi encoraja o povo a tributar ao Senhor o que é devido. Então, quando eu falo de oferecer nossa vida, presta atenção. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo mexer em várias áreas. Significa dedicar tudo que você sabe fazer ao Senhor, dons, talentos. Dedicar todo o tempo que você tem às coisas que honram o Senhor. Dedicar os seus recursos ao Senhor. E presta atenção, quando eu englobo essas coisas, eu mexo com você e comigo em alguma área. Porque nós temos propensão de entregar algumas coisas com mais facilidade que outras. A gente se apega a algumas delas. Para alguns de vocês, essa ideia de servir na igreja é fácil. Você está acostumado, você acha até que para ser cristão só pode ser trabalhando na igreja. Para outros de vocês isso é difícil. Porque você foi treinado a sentar e esquentar banco. Então isso é tão difícil para alguns de vocês. Para outros a dificuldade é outra. Fala assim: não, pastor, a minha dificuldade é tempo. Eu quero adorar a Deus, mas a minha vida está tão corrida. Eu quero servir ao Senhor. E não é que eu tenho esquecido de Deus, não, mas é que tem tão pouco tempo. E aí Deus ensina a gente a mexer nas nossas prioridades para que Ele não seja deixado de lado. Ou talvez para você o problema seja dinheiro. Mexeu no bolso, doeu. É por isso que você não tem dificuldade de estar aqui, não tem dificuldade de até ajudar, mas na hora de contribuir é difícil. Então, quando eu falo de ofertar sua vida a Deus, eu estou dizendo todas as áreas do seu viver. E certamente vai mexer em alguma que fere, machuca você. Em alguma. Como a mim. Porque nós não somos pessoas naturalmente propensas a entregar tudo que nós somos. Nós não somos assim. Nós precisamos aprender a expressar gratidão dessa forma. Por quê? Presta atenção. Se você dedica ao Senhor seus dons e talentos, seu tempo, seus recursos, não é Deus que sai ganhando. Ele, na verdade, não precisa dessas coisas. Mas o povo dele precisa. O povo dele precisa. Se você faz isso, você beneficia o povo de Deus. Então, não é possível ser grato a Deus se a sua vida não é instrumento de serviço ou de assistência ou de alguma maneira ajudar aqueles que estão ao seu redor. Não pode ser. Não é gratidão. É igual aquela palavra de boca para fora que muitos nesse país dizem: não, todo dia agradeço a Deus. A Escritura fala da ingratidão das pessoas que não adoram o Senhor, não se entregam ao Senhor. Terceira e última forma de nós expressarmos gratidão a Deus. Aqui no texto fala de proclamar o Senhor aos povos.
proclamar o Senhor aos povos. Olha versos 8 e 9 que a gente leu no comecinho. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Verso 23 e 24. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Olha que interessante. A gente normalmente não conecta isso. Isso aqui a gente chama de evangelização. Temos que evangelizar, gente. Mas a gente não conecta isso com gratidão. Mas está num salmo de gratidão. Está num texto de gratidão. Mostra que anunciar os outros é expressão de quem está muito agradecido. Você quer ver um exemplo de você estar agradecido? Quando alguém faz algo muito especial por você e você não consegue deixar de falar. Olha, eu tenho um carinho tão grande pela fulana. Porque no momento difícil ela me ajudou assim, assim, assim. Você não consegue deixar de falar. Você lembra que Jesus chegava para aqueles a quem ele curava e dizia assim, não fale nada. Eles conseguiam? Não conseguiam. A boca assim estava querendo sair. Preciso contar para você. Eu vou falar de Jesus. Por quê? Porque não é possível ser grato e ser silente. Não é possível. Não é possível. Quando você está verdadeiramente agradecido, você expressa isso. Você deixa isso transbordar. Isso fica evidente às pessoas ao seu redor. Por isso que Davi convoca Israel a falar, a espelhar a glória de Deus às nações. Anunciar às outras pessoas, por meio de palavras e ações, a bondade de Deus em nossas vidas. Lembra, mais uma vez, quando você faz isso, você não traz benefício direto a Deus, que Deus não precisa do nosso serviço, nem mesmo da nossa gratidão. Mas você traz um benefício enorme a quem não conhece a Ele. Pessoa que interessante, se você dissesse assim, Senhor, minha vida de gratidão vai ser para alcançar os cristãos e os não cristãos. Quando eu sirvo, quando eu dedico minha vida, eu sirvo aqueles que estão ao meu redor na comunidade. Quando eu proclamo as nações, eu sirvo aqueles que estão fora dessa comunidade. E nisso eu expresso minha gratidão a Deus. Eu queria que a gente pensasse fora do convencional. Das próximas vezes que você falasse assim, não, nós temos que agradecer, temos que ser gratos, que você não pensasse simplesmente em obrigado, ou em orações de gratidão. Elas são preciosas, novamente eu não quero desprezá-las, só estou dizendo que nós expressamos nossa gratidão de outras formas, relembrando os feitos de Deus, quem Ele é, também ofertando nossa vida, tempo e recursos, e proclamando o Senhor aos povos. Eu quero terminar falando uma frase que eu li, que eu achei interessante, tempos atrás, mas que diz assim: algumas pessoas reclamam porque Deus colocou espinhos entre rosas. Por que não agradecem a Deus por colocar rosas entre espinhos? Por que essa frase é interessante? Ninguém olha para um buquê de rosas e fala assim, uau, tem espinhos. Porque o que chama mais atenção? As rosas. Ela não é linda? Ela não é chamativa? Mas por que no nosso dia a dia parece que espinho chama mais atenção do que a beleza da rosa? Eu acho que em parte porque nós estamos com nossos olhos embaçados. Nós estamos, infelizmente, mais incomodados por aquilo que nos fere. E aqui então vai a minha palavra final, que é pedir a Deus que desperte você para aquilo que Ele fez por você. Que você não seja ingrato. Lembra, Jesus contou histórias sobre ingratidão. Lembra dos 10 leprosos que foram curados? Dos 10, só um volta. E Jesus fala assim, mas não foram 10 os que foram curados? Por que só um voltou? Mostrando que não é que Deus tinha curado só um. Jesus tinha curado só um. Jesus curou os 10. Mas só um teve ciência daquilo que Jesus fez por ele e de quem era Jesus. Por quê? Porque gratidão, atenção agora, isso é muito importante. E é aí que a nação americana tem falhado geração após geração. Isso é uma coisa interessante. Gratidão não funciona se você não expressa ela a alguém. Uma das coisas que a nação americana tem perdido é que eles fazem dia de ação de graças, mas eles não sabem a quem agradecer. Isso é lamentável. Porque não é possível ser grato se você não sabe a quem agradecer. Então a chave da gratidão está em conhecer quem é que fez isso por você.
Quem é que lhe deu essas coisas? E aí eu lembro de uma história bonita e eu quero fechar com ela. Essa história é linda. Jesus chega para um homem, está lá registrado em Lucas 7, eu não vou ler o texto. Jesus chega para um fariseu e fala assim, certo, ele conta uma história. Certo credor tinha dois devedores. Um devia 500 denários, outro 50 denários. Ele resolve perdoar os dois. Quem é que é mais agradecido a esse credor? Aí o fariseu respondeu, aquele que devia mais, né? Quem devia 500 denários tem mais motivo de agradecer do que 50. Jesus falou exatamente. Aí ele faz conexão com a história. A história, ali no momento, tinha uma mulher diante dele que havia chorado tanto que lavou os pés de Jesus. E ela pega os seus longos cabelos e enxuga os pés de Jesus. Num ato de quem está tentando mostrar sua dependência, seu total apego a Jesus. Aí Jesus diz assim, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus está ensinando através da história daquela mulher que quando a gente tem noção do tamanho do perdão, não dá para não responder com total submissão ao Senhor. Aquela mulher estava ali chorando aos prantos porque sabia que tinha pecado muito. Mas ao fazer isso e ao se derramar diante dos pés de Jesus, ela estava mostrando que ela muito ama porque foi muito perdoada. Eu queria que você nessa hora pedisse ao Senhor que Deus quebrantasse você, fizesse você menos insensível. Menos insensível. Para que as nossas orações não sejam de boca para fora. Não sejam um mero, Senhor, obrigado, viu? Valeu. Não seja um agradecimento tão barato. Coisa que você diz para quem te paga um cafezinho. Não faça isso com Deus. Por amor do Senhor, não faça isso a Ele. Feche os seus olhos e vamos falar com Ele. Pai, nós temos pecado e procedido de maneira ingrata. Porque às vezes nós não temos ciência das dádivas, do tamanho dos presentes que o Senhor nos deu. É por isso que nossa gratidão nem sempre coopera ou corrobora e é proporcional aos presentes. Senhor, perdoa-nos. Pedimos que o Senhor desperte em nós um coração verdadeiramente agradecido. Um coração que não só diz obrigado ao Senhor, precisamos fazê-lo, mas um coração que lembra quem o Senhor é e o que o Senhor fez. Um coração que dedica toda a sua vida ao Senhor. Um coração que não deixa, não fica calado, não deixa sem anunciar as tuas obras, as tuas maravilhas entre as nações. Nós te louvamos, Senhor, pelo que esse salmo nos ensina e pedimos que o Senhor nos ajude a expressar gratidão como convém. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.